tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós continuaremos o nosso estudo sobre escatologia. E para hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento. Meus irmãos, o arrebatamento é uma promessa de Jesus Cristo para a sua igreja. É o primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando. Então, o que você, como igreja, está aguardando agora? Qual é o primeiro evento escatológico? Será que a lua virar sangue, o céu escurecer, a aparição do anticristo, a marca da besta aparecendo? Não é nada disso. O primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando é o arrebatamento. A vinda de Jesus Cristo nos ares, não aqui na terra, mas nos ares, para nos levar para o céu. Então nós estudaremos um pouco sobre este evento escatológico que nós chamamos de arrebatamento da igreja. Para isso eu quero mostrar aquele gráfico, a linha do tempo, que mostra para nós a sequência dos eventos escatológicos. Então aí na sua tela está aparecendo a visão pré-milenista, como nós enxergamos, como de fato a Bíblia apresenta toda a escatologia. E nós estamos vivendo aí, após esse símbolo da cruz que está aí na linha do templo, a era da igreja, ou nós chamamos de dispensação da igreja. Hoje você está nesse período esperando o arrebatamento da igreja, que é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser enquanto você assiste essa live, pode ser daqui a 2 horas, poderá ser daqui a 1 mês. Bom, eu não sei quando será, mas a esperança que eu tenho é que será na minha geração, é que eu presenciarei o arrebatamento, é uma esperança, eu não estou fazendo aqui uma profecia não, tá bom? Eu estou colocando aqui uma esperança que eu tenho, eu espero ser arrebatado, né? Então minha esperança é subir com Jesus Cristo sendo arrebatado ainda vivo. Porque os cristãos, a gente vai perceber aqui nos textos que falam, os que morreram em Cristo também serão arrebatados. Eles terão seus corpos transformados, serão arrebatados para cima. E aqueles que estiverem vivos aqui na terra, terão seus corpos transformados e serão arrebatados para encontrar Jesus Cristo nos ares. Então aqui está a nossa sequência escatológica e dentro dessa sequência, o primeiro evento que nós estamos aguardando agora não é a aparição do anticristo, não é o projeto 666, não é o sol se escurecer, a lua se transformar em sangue, não são as aberturas dos selos, não é a tribulação. O primeiro evento é o arrebatamento da igreja. Ou seja, o que isso significa? Que nós não passaremos pela tribulação. Eu sei que alguns irmãos acreditam que a igreja passará pela tribulação, alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros acreditam que vai ter vários tipos de arrebatamento durante a tribulação, outros acreditam que o arrebatamento acontecerá só no final da tribulação, mas a gente vai perceber que a Bíblia deixa claro para nós que a igreja não passará pela tribulação e ela será arrebatada antes da tribulação, tá ok? Então vamos avançar aí. Esse é o primeiro evento escatológico que nós estamos esperando. E a Bíblia fala muito sobre a aparição de Jesus Cristo para a sua igreja. Eu lerei aqui alguns textos da palavra de Deus, como 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, diz assim para nós: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a igreja que está aguardando Jesus Cristo se manifestar para a igreja, onde Cristo estará nos ares e nós subiremos para encontrar Jesus Cristo nos ares. É um versículo que fala que a igreja está esperando a revelação de Jesus Cristo. Filipenses também, olha só esse outro texto, Filipenses capítulo 3, lerei o versículo 20 e 21, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Então, aqui uma esperança que nós temos, que a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu e nós estamos esperando a vinda de Jesus Cristo que transformará o nosso corpo. Então, nós seremos transformados, seremos arrebatados para estar com Cristo Jesus para sempre na pátria celestial. Um outro texto também, Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim para nós: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui na terra, como igreja, aguardando a manifestação para a igreja de Cristo Jesus. E olha só também Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz assim para nós: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então ele também aparecerá para nós que estamos aguardando a salvação. Meus irmãos, é uma promessa feita para nós, é uma esperança que a igreja tem de ver Jesus Cristo. Então ele voltará para buscar a sua igreja. Então nós não estamos abandonados aqui na terra, Deus não nos deixou aqui, ele não criou a gente, criou a igreja, nos deixou aqui e sumiu. Ele não fez isso. Ele fez a promessa que ele irá voltar para nos buscar. E esses textos deixam essa esperança acesa em nossos corações. Então, Jesus ele vai vir buscar. E quem ele virá buscar? Quem Jesus virá buscar? Olha, quando Jesus vier nos buscar, ele não vai olhar qual igreja o indivíduo pertence. Ele não vai olhar para você e vai ver, será que ele é da presbiteriana? Será que ele é da batista? Será que ele é da congregacional? De qual igreja que ele é? Dependendo da igreja, eu não vou levar ele não. Se ele for batista, não vai subir. Se ele for congregacional, não vai subir. Se ele for da casa de oração, eu não vou levar ele. Não, não é dessa maneira. Ele não olhará para a placa da igreja. O compromisso com Cristo é com o seu corpo e não especificamente com a placa da igreja local. Ele também não vai olhar suas roupas, tá? Então, dependendo da roupa que você está, você vai subir ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, eu não sei se ainda essa ideia prevalece ainda, mas certas denominações acreditavam que você tem que estar vestido para que quando Jesus Cristo voltar, ele não te ache nu, mas ele possa levar você para o céu vestido. Então, por causa disso, algumas pessoas começavam a dormir com muita roupa. Você não poderia dormir ali com apenas roupas íntimas ou na sua liberdade, como você dorme na sua casa. Você tinha que dormir com muita roupa para que, se Cristo voltasse à meia-noite, ele pudesse então te levar. Se você estivesse com pouca roupa, você ficaria. Outros chegavam ao absurdo de tomar banho com roupa. Então tinha um roupão especial para tomar banho, porque se Cristo voltasse no exato momento que você estivesse tomando banho, você não subiria. Então antigamente se tinha essa ideia, e talvez alguns irmãos aí até faziam parte de grupos assim. Depois, estudando a Bíblia, perceberam que as coisas não funcionam desta maneira. Então eu estou dizendo que quando Cristo voltar, ele não vai olhar para a roupa que você vai estar, se ela é azul, se ela é cinza, se é jeans, se é paletó, se está com gravata, se não está, se está com saia, se está com short. Não, Cristo não vai olhar isso, ele vai simplesmente nos levar. O compromisso dele não é especificamente com a roupa que você está usando, mas com você, tá ok? Então, ele também não vai olhar a localidade, ele não vai olhar se você é brasileiro, se você é chinês, ele vai buscar uns, não vai buscar outros, não é a localidade também, tá bom? Então, ele buscará apenas os que possuem o Espírito Santo. O compromisso de Cristo em buscar a sua igreja é somente aqueles que possuem o Espírito Santo no seu coração. Isso está claro para nós lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz assim para nós, Efésios 1, versículo 13 e o versículo 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, nós somos propriedade peculiar de Deus. Todos nós que temos o Espírito Santo, nós somos o Espírito Santo é o selo em nosso coração, mostrando que nós somos propriedade de Deus. E haverá um dia em que Cristo Jesus voltará e buscará a sua herança, buscará a sua propriedade. E ele buscará somente aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida. Ou seja, todas as pessoas que creram no sacrifício de Jesus Cristo, elas possuem já o Espírito Santo dentro da vida delas, e quando Cristo se manifestar nas nuvens, nós subiremos para o céu. Então ele buscará apenas quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não subirá. Essas pessoas ficarão aqui na terra, independente se ela era pastor de igreja, independente se ela era um diácono, independente se essa pessoa era religiosa, frequentava a igreja, estava todo dia na igreja, se limpava a igreja, se fazia muitas coisas, se participava de uma missa, fazia orações, fazia sacrifícios, fazia adorações, não importa. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela ficará, ela não subirá para o céu no dia do arrebatamento. E a Bíblia menciona para nós que o arrebatamento ele será iminente, ou seja, acontecerá a qualquer momento. Então não tem uma data marcada para o evento do arrebatamento. E todos aqueles que tentam marcar uma data, eles erram, tá bom? É errado na Bíblia você tentar calcular números e calcular coisas e tentar marcar uma data para a volta de Jesus Cristo, porque a Bíblia deixa claro para nós que a sua volta é incalculável ao ser humano. Nós não conseguimos calcular uma data para predizer quando será a volta de Jesus. Então a Bíblia deixa claro isso para nós. Lá em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Jesus ele fala assim para os seus discípulos, deixando essa iminência da sua volta esclarecida. Diz assim os 6 e o 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou pela sua exclusiva autoridade. Então perceba que não compete ao homem saber a data. Erra todos aqueles que tentam falar: eu estou calculando aqui, então eu estou percebendo pelas eras que já passou, nós já vivemos aí 6.000 anos, então será no 7.000 ano que Jesus vai voltar e não sei o quê. E cada um vai tentar de algum jeito. Eu fiz as contagens lá de Daniel, calculei lá e eu estou percebendo que vai ser mês que vem o arrebatamento da igreja. Não, meus irmãos, todos aqueles que fazem, eles erram e estão errados em fazer isso, porque Cristo falou: não compete a vocês. Se não compete, por que você está metendo o nariz onde não foi chamado? Tá ok? Então não tente calcular a data de Jesus Cristo, porque você vai errar, não compete a você. Isso é exclusividade do Pai, exclusividade de Deus. Nem os anjos sabem a volta de Jesus Cristo, quando se dará a conclusão final escatológica, nem os anjos sabem. Então somente Deus dará o start para a volta de Jesus Cristo. Um outro texto também que mostra essa iminência, como muitos outros. Você tem muitos textos na palavra de Deus que mostram essa iminência. Mas mais um está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 e 2, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então, Paulo está dizendo para os Tessalonicenses assim: olha, eu não tenho que escrever para vocês quando será o dia de Jesus, porque eu também não sei. Ele está falando isso. Eu também não sei, não há necessidade que eu vos escreva, porque ninguém sabe. É só Deus quem sabe. É como um ladrão que vem de surpresa pegando todo mundo. Então, é assim que será o dia do Senhor. Iminência, tá bom? Então grave essa palavra na sua mente, escreva aí na sua Bíblia: iminência ou iminente. O arrebatamento acontecerá a qualquer momento e nós não sabemos o dia ou a hora. Então é assim que será o arrebatamento.
Eu quero mostrar aqui algumas rápidas, falsas previsões do fim. E talvez você acreditou em alguma delas, ou talvez você presenciou algumas dessas profecias, né, que foram feitas. Mas vamos aí passar um pouco pela história rapidamente e perceber que algumas pessoas tentaram prever a volta de Jesus, tentaram prever o fim do mundo e todas elas erraram em cheio, tá bom? Então, o bug do milênio, você já ouviu dizer que no ano 2000, quem aí nasceu antes de 2000, presenciou isso, viu? O bug do milênio, aquela virada de 1999 para o ano novo, o ano 2000, muita gente acreditava que seria o fim do mundo. Meus irmãos, foi uma época estranha. Naquela época eu tinha 9 anos, em 1999 eu tinha 9 anos de idade, eu nasci em 1990 e eu presenciei todos aqueles relatos que passavam lá no jornal do fim do mundo e muita gente começou a acreditar nisso. O que eles começaram a fazer? Muitos começaram a vender seus terrenos, pegar o dinheiro e doar para entidades religiosas, doar para a igreja na tentativa de purificar os seus pecados, porque o mundo vai acabar e eu vou morrer. Outros começaram a pagar penitência, subir de joelhos naquela escadaria do Cristo Redentor. Outros pegavam chicotes e batiam nas costas para sangrar, tentando pagar os seus pecados de alguma maneira. E daí quando passou, meia-noite, os fogos estouraram e o mundo não acabou. Muita gente voltou para trás com os rabos entre as pernas, com um cachorrinho arrependido e percebeu que eu estava errado. Acreditei nessa profecia do fim do mundo do ano 2000 e perdi meu terreno, chicoteei minhas costas, calejei meu joelho aqui subindo no Cristo Redentor, fiz tanta coisa e agora o mundo não acabou. Então, muitas pessoas, foi um período estranho. Para quem viveu, se você viveu, quiser comentar aí como que foi a sua percepção da virada do ano 2000, você escreva aí nos comentários, mas foi algo extremamente estranho. Muitas pessoas acreditaram no fim do mundo, né, nessa virada aí do ano 2000. Sabia que Cristóvão Colombo também, ele deduziu que o mundo acabaria em 1501? Olha só, porque o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então ele já deduziu o fim do mundo em 1501. Falsa previsão. Miguel Servetus, ele foi um médico e um baita médico, mas ele também foi um herético a respeito de teologia, né? Ele era um unicista, não acreditava no Pai, no Filho, no Espírito Santo e tinha outras coisas erradas aí. Inclusive, estude aí soteriologia, a história de Calvino. Calvino colocou o seu dedinho lá para que Miguel Servetus fosse morto, né? Então uma sujeira, né, na história de Calvino. Tá, ok, mas Miguel Servetus, ele também deduziu o fim do mundo no ano de 1585 e errou, tá bom? Então, não podemos fazer falsas previsões ou tentar prever a volta de Jesus. John Wesley, ele foi fundador do metodismo e ele também calculou e previu a volta de Jesus para 1836 e errou também. Isaac Newton, lembra o maior cientista que pisou aqui na face da Terra? Isaac Newton. Também Jonathan Edwards, eles previram ali o milênio sendo no ano 2000, mas também não aconteceu, o milênio não aconteceu a partir do ano 2000. Jim Jones, ele previu o fim do mundo para 1967. Jim Jones, ele foi um líder da seita, o Templo do Povo. Caso você tenha curiosidade, busque ali na internet Jim Jones, você vai perceber o mal que esse homem fez. 900 pessoas morreram envenenadas, influenciadas por esse homem aí, Jim Jones. Então, um homem herético, ele fazia parte de uma seita, liderava uma seita, e ele também na sua previsão, tudo errado na sua vida, né? Inclusive a sua previsão, 1967, o fim do mundo, e não aconteceu também. Outras falsas previsões, as testemunhas de Jeová, elas preveram o Armagedon para 1975. Testemunha de Jeová só erra nas suas previsões, né? Então a gente percebe isso também. As testemunhas de Jeová errando mais uma vez na sua previsão sobre o Armagedon. William Branham, ele previu o arrebatamento para 1977 e não aconteceu o arrebatamento nessa data. O pastor Lee Jeng, ele é da Coreia do Sul, ele também previu o arrebatamento para 1992 e a gente percebe que também não aconteceu.
Por que eu estou colocando esses nomes? Alguns vocês nem conhecem, mas eu estou colocando aqui para que você perceba que não é uma coisa local. São pessoas no mundo inteiro que fazem esse erro de tentar prever a volta de Jesus. Até na Coreia, nos Estados Unidos, locais totalmente diferentes. No Brasil, pessoas tentaram prever a volta de Jesus, ou o fim do mundo, ou o arrebatamento, e todas erraram, tá? O radialista evangélico Harold Camping, ele previu o fim do mundo para 2011. Foi um famoso radialista evangélico dos Estados Unidos e ele, na sua previsão, acabou prevendo isso e também errou. Charles Piazzi, ele é um piramidologista, ou seja, um estudante das pirâmides. Ele também previu a volta de Jesus para 1892 até 1911. Ele até colocou uma margem de erro. Eu tenho que acertar em algum momento, né? E até nessa margem ele acabou errando. Então aqui nós temos essas falsas previsões. E também o famoso William Miller, que foi aí, vamos considerar como o fundador do Adventismo, né? O William Miller, ele era um pastor batista. Ele fez essa falsa previsão, falando que Cristo voltaria em 1844. Ele se arrependeu, ele percebeu que não aconteceu essa volta, se arrependeu, voltou para trás, mas os seus seguidores não estavam tão dispostos a se arrependerem e tentaram ali falar que a volta de Jesus aconteceu, mas de uma maneira diferente, né? E daí trouxeram outras explicações para 1844, surgindo aí também esqueci quem os adventistas têm lá como também uma profetisa. Então, todos eles ali, o Ellen White, né? Então, o Ellen White ali também seguindo, jogando para frente essas profecias. Mas William Miller voltou, mas os seus seguidores não voltaram, continuaram para frente com essas ideias erradas, né? E daí surgiu então o movimento adventista. Advento significa o advento, né, de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, a aparição de Jesus Cristo. Então a gente tem essas falsas previsões. A Bíblia ensina que nós não devemos prever quando será o arrebatamento, porque você não sabe. O que a Bíblia fala sobre o arrebatamento? Vamos ler esses textos aqui. João 14, de 1 a 3, diz assim para nós, João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então esse texto aqui deixando claro para nós sobre essa promessa da volta de Jesus Cristo, que ele iria preparar lugar e voltaria para nos buscar. Algumas pessoas têm algum ensinamento errado, dizendo que essa volta de Jesus que ele está querendo dizer aqui é na hora da morte do crente. Mas, meus irmãos, na hora da morte do crente, Jesus não volta, é nós que vamos para ele. Quando você lê Lucas 16, 22, quando o Lázaro, lembra Rico e Lázaro, quando eles morrem, Lázaro, quando ele morre, ele é levado pelos anjos para Jesus Cristo. Quando lá em Atos 7,59, quando também Estevão, ele está pregando o evangelho, ele também morre apedrejado ali, ele que vai ao encontro de Jesus Cristo, né? Não é Jesus que vem nos buscar, é nós que vamos ao encontro de Jesus. Então esse texto de João 14, 1 a 3, está falando especificamente do arrebatamento da igreja, que Cristo voltará para buscar os seus, o seu povo. Ele não virá para o mundo, ele vai vir para o mundo na sua segunda vinda, mas no arrebatamento ele só vem para o seu povo, a igreja de Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 18, nos dá detalhes sobre o arrebatamento e como esse arrebatamento ele será. Olha só aí o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, a gente não vai subir antes deles não. Então perceba o 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha só, é só ele que sabe quando ele ordenará,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, perceba como que será esses detalhes aqui. Quando for dada a palavra de ordem de Deus, então Jesus Cristo, ele descerá dos céus, estará onde? Nas nuvens, no meio do caminho. E nós os vivos, teremos os nossos corpos transformados, os que morreram em Cristo serão ressuscitados com corpos glorificados, e nós juntos subiremos para encontrar Jesus Cristo nos ares, entre nuvens. Então percebe aí no meio do caminho, a gente andando e se encontrando, será desta maneira o arrebatamento da igreja. A Bíblia fala em detalhes como será esse arrebatamento. É um texto que fala sobre esse evento escatológico que nós estamos aguardando. Além disso, nós também temos 1 Coríntios 15, que também fala em detalhes, especificamente até como será o nosso corpo, né? O 1 Coríntios capítulo 15 inteiro fala sobre a ressurreição, mas eu lerei aqui apenas dos 50 ao 58, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente até aí. Então perceba aqui mais uma vez esse texto falando do período do arrebatamento, dizendo para nós como se dará. Nós herdaremos o céu não neste corpo aqui. Então você não terá esse corpo fragilizado que você tem hoje, cheio de doença, cheio de dores, dor de cabeça, dor no joelho, dor nas costas, cheio de caroço, cheio de problemas e muita coisa ruim. Não é com esse corpo que você vai entrar no céu, tá bom? Você vai ter esse mesmo corpo transformado, à semelhança da glória de Jesus Cristo. É com esse corpo transformado que nós entraremos no céu. E aqui, meus irmãos, uma palavra de entendimento. Só serão arrebatados os crentes que fazem parte da igreja, ou seja, de Atos capítulo 2 até o dia do arrebatamento. E os salvos do Antigo Testamento? Eles não serão arrebatados aqui. Uma dessas provas, eu vou deixar isso em outras lives mais claro, mas uma dessas provas está exatamente nesse texto. Aqui Paulo ele fala, olha, eu vou dizer um mistério para vocês. E o mistério que ele fala é sobre a ressurreição dos mortos, é sobre a ressurreição da igreja, é sobre a transformação do corpo. Mas por que ele fala que é mistério se no Antigo Testamento já se cria na ressurreição? Por que ele fala que é um mistério se no Antigo Testamento, os salvos do Antigo Testamento já criam que eles seriam ressuscitados? É porque esse mistério está falando especificamente da igreja. Essa ressurreição da igreja para encontrar Jesus nos ares foi algo que não foi predito no Antigo Testamento. Então perceba, o Antigo Testamento já falava de ressurreição. E por que então Paulo fala que é mistério, sendo que no Antigo Testamento eles já sabiam? É porque no Antigo Testamento eles já sabiam que eles seriam ressuscitados, mas não foi predito no Antigo Testamento da ressurreição da igreja. Isso é assunto novo, isso é assunto que Paulo revelou para nós pela revelação de Jesus Cristo, pela revelação de Deus. Então você percebe que este arrebatamento e essa ressurreição é somente para a igreja. Os salvos no Antigo Testamento não se farão presentes no arrebatamento da igreja. Eles não serão ressuscitados. É somente a igreja de Cristo será ressuscitada e nós subiremos para encontrar o Senhor nos ares. Os salvos do Antigo Testamento, eles serão ressuscitados no final da tribulação para adentrar o período do milênio.
em outra live, quando nós chegarmos lá, daí eu vou mostrar os textos que falam ou deixam claro isto para nós. Mas já fique de antemão avisado previamente de que o arrebatamento é somente para a igreja. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Sansão, Salomão não serão ressuscitados junto com a igreja. É somente de Atos capítulo 2 para frente, na era da igreja, que nós subiremos. Então Cristo tirará a igreja daqui e aí ele continuará o seu trabalho com a nação de Israel. Olha só, para a gente chegar à conclusão, eu quero mostrar que no Antigo Testamento figuras do arrebatamento já foi mostrada para nós. Então nós temos algumas figuras e nós veremos uma representação. Então aí na sua tela está mostrando esse gráfico. Enoque, meus irmãos. Enoque fala lá em Gênesis capítulo 5, né? Lembra da história de Enoque, que ele foi arrebatado, transladado para não ver a morte? Então nós temos a figura de Enoque. Nós temos Noé e sua família e nós temos os ímpios que foram afogados. Então perceba esse cenário aí. Enoque, ele subiu para o céu antes do dilúvio cair. Mas Noé com sua família passaram pelo dilúvio, foram salvos no dilúvio. E todos os ímpios morreram afogados no dilúvio. Isso é uma representatividade para nós, uma tipologia para nós. Enoque, que foi arrebatado antes do dilúvio, representa a igreja. Nós seremos arrebatados antes da tribulação. Noé com sua família, que foram salvos durante o dilúvio, representam os salvos que serão salvos durante a tribulação. Haverá salvação na tribulação. E os ímpios afogados representam todos os ímpios que morrerão na tribulação, os ímpios da tribulação. Então você tem essa representatividade. Enoque representa a igreja, Noé com sua família representa os salvos que serão salvos na tribulação, e os ímpios afogados representam todos os ímpios que morrerão também na tribulação. Outra figura que nós temos é Ló e sua família, junto com os sodomitas. Então lembra do cenário? Ló estava ali em Sodoma, Sodoma seria destruída, só que Sodoma não poderia ser destruída enquanto Ló com sua família estava ali. Então eles foram arrancados à força para fora de Sodoma e Gomorra, e só depois que eles saíram, que fogo desceu do céu e consumiu os sodomitas. E então a representatividade é a seguinte: Ló com sua família representam a igreja e os sodomitas representam todos os que ficarem aqui na tribulação. Ou seja, a tribulação aqui na terra só pode acontecer, o fogo só pode cair do céu aqui na terra quando a igreja for arrebatada, quando a igreja for tirada. E essa tiração será tirado à força, tá? Então nós seremos tirados a forças daqui da terra, arrebatados, e depois do arrebatamento, aí sim o fogo poderá cair. Aí sim a tribulação se iniciará. Então toda a Bíblia nos ensina isso. E nas próximas lives eu quero deixar isso ainda mais claro ainda, que a igreja não passará pela tribulação, que o arrebatamento ele dará inauguração à tribulação. É o arrebatamento que vai inaugurar a tribulação, mas o arrebatamento não será no meio da tribulação e não será no final da tribulação, será antes do primeiro dia da tribulação. Então o arrebatamento aconteceu, a tribulação então está de portas abertas para acontecer. Na sua tela está mostrando esse monte de versículo bíblico, isso aí eu vou deixar para a próxima live, mas esse monte de versículo é para mostrar para você textos que falam sobre o arrebatamento e textos que falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. São eventos diferentes. Então na próxima live eu quero mostrar com mais exatidão que são eventos diferentes e a gente não pode misturar. Porque os amilenistas e pós-milenistas, eles vão misturar essas passagens. Para eles, arrebatamento vai acontecer no exato momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Então eles pegam todos esses textos aqui e acabam misturando. Mas não será assim. A gente percebe que esses textos são diferentes, são eventos diferentes. Alguns textos estão falando sobre o arrebatamento da igreja e outros textos estão falando sobre a segunda vinda de Cristo. Acontecerão em tempos diferentes, então são eventos distintos e diferentes, separados, tá bom? Não é a mesma coisa. Então, continue nos acompanhando no nosso próximo estudo, que Deus continue grandemente abençoando a sua vida, trazendo cada vez mais elucidação escatológica para você.